Aventuras Empresariais. John Brooks. O presente livro traz uma coleção de artigos clássicos de John Brooks, citado por Bill Gates e Warren Buffett como leitura elementar. Ele conta 12 histórias memoráveis dos bastidores que moldaram a economia moderna nos Estados Unidos, incluindo a ascensão da Xerox, o fracasso do Ford Edsel, um caso histórico de negociação com informações privilegiadas e as tentativas das corporações de proteger segredos comerciais para impedir que seus funcionários trabalhem para seus concorrentes. Os temas incluem inovação, estratégia, dinâmica de mercados, ética e câmbio. A história do Flash Crash de 1962. Quanto uma pessoa pode perder em 3 dias? Bem, se você fosse um investidor do mercado de ações que entrou em coma por 3 dias em 28 de maio de 62, simplesmente teria perdido o caos do Flash Crash, queda das ações de 1962. Essa turbulência de 3 dias ilustra nitidamente o quão bizarro pode ser o comportamento dos banqueiros de Wall Street e como os investidores são guiados mais por seu humor do que pelos fatos reais. Em 28 de maio de 1962, o clima em Wall Street era nitidamente sombrio, após 6 meses de queda no mercado de ações. Havia muita negociação em andamento naquela manhã, e o escritório central estava atrasado na atualização dos preços das ações, pois isso era feito manualmente. Os investidores entraram em pânico ao perceber que só poderiam saber o preço real de uma ação com um intervalo de tempo de cerca de 45 minutos, momento em que presumiram que o preço real havia caído. Consequentemente, eles correram para vender as suas ações, o que criou uma espiral de queda nos preços. Suas expectativas tornaram-se autorrealizáveis, causando um declínio das ações que aniquilou 20 bilhões de dólares em ações. Mas, assim como as emoções desencadearam a queda, também ajudaram a avançar na recuperação. Os investidores consideraram que o índice Dow Jones, que mede o valor do mercado de ações em geral, não poderia ficar abaixo de 500 pontos. Portanto, quando o valor se aproximou desse limite, houve um pânico de compra, pois todos esperavam que os preços subissem. 3 dias após a queda, o mercado se recuperou totalmente. Após este evento bizarro, todos estavam em busca de explicações racionais. Mas tudo o que os funcionários da Bolsa de Valores puderam dizer foi que o governo precisava prestar mais atenção ao clima dos negócios, ou seja, o humor e as expectativas irracionais do mercado financeiro. Essa irracionalidade inerente se traduz na imprevisibilidade do mercado. Na verdade, a única coisa que pode ser prevista sobre o mercado é: vá até onde a sua vista alcançar, e ao chegar lá, você conseguirá enxergar mais longe. A história do Ford Edsel. Você já ouviu falar do Ford Edsel? Originalmente planejado para ser o carro-chefe da Ford, no final dos anos 50, o carro não apenas acabou sendo uma das falhas de produto mais espetaculares de todos os tempos, mas também é frequentemente citado como um dos carros mais feios em todos os tempos. Como uma empresa tão bem-sucedida como a Ford pode fracassar de forma tão sombria? Em 1955, o mercado automotivo americano estava em alta. A renda disponível das famílias aumentava e as pessoas se interessavam mais por carros de preço médio, segmento em que a Ford era fraca. Foi quando a empresa começou a planejar o Ford Edsel. Infelizmente, na época em que o Edsel foi lançado, em 58, o mercado tinha dado uma virada, uma desaceleração econômica e uma mudança abrupta no gosto do consumidor. Fizeram as pessoas migrarem para modelos de carros menores e mais baratos. Um segundo motivo para a falha foi que os clientes tinham expectativas irreais em relação ao carro. A Ford gastou 250 milhões de dólares no planejamento do Edsel, tornando-o o projeto mais caro da empresa até aquele momento, um fato que a Ford evidenciou em seu marketing. Isso criou muita propaganda em torno do projeto. Então, quando o Edsel foi finalmente lançado, os consumidores estavam esperando algo revolucionário. No entanto, eles ficaram desapontados ao ver que o Edsel era apenas mais um automóvel de 4 rodas. O terceiro e último golpe para o fracasso foi a sua construção mais simples. Como a Ford havia despendido a maior parte dos seus esforços na realização de pesquisas psicológicas para tornar o carro atraente para o seu grupo-alvo,
Isto é, famílias jovens com renda disponível, ela se esqueceu de ajustar o lado técnico do carro. Consequentemente, uma vez que o produto foi lançado, os clientes encontraram vários defeitos, variando de freios não confiáveis a uma aceleração irregular. O Ford Edsel simplesmente não correspondeu às expectativas. O problema do sistema de imposto de renda nos Estados Unidos. Warren Buffett é uma das pessoas mais ricas do planeta, mas admite que a sua alíquota de impostos é inferior à da sua secretária, cuja renda naturalmente é bem menor que a dele. Parece uma piada cruel? Bem, é o exemplo perfeito de quão injusto é o sistema de imposto de renda federal nos Estados Unidos. Para entender como isso ficou tão ruim, vamos examinar o desenvolvimento cada vez mais distorcido do sistema desde o seu início. Em 1913, após décadas de debate político e temores de que parecessem socialismo, o governo federal começou a cobrar imposto de renda. O motivo era o fato de o fluxo de renda ter secado em relação ao aumento de suas despesas. Inicialmente, as taxas de imposto de renda eram baixas e os principais contribuintes eram os cidadãos mais ricos. Desde então, as taxas têm sido aumentadas continuamente e a aplicação do imposto expandida para faixas maiores da população, e, ao mesmo tempo, facilidades foram criadas para os ricos. Hoje em dia, as taxas de imposto de renda são geralmente bem altas e têm um maior efeito sobre a população de classe média. A forma como o imposto está estruturado hoje incentiva a ineficiência. Por exemplo, os freelancers muitas vezes param de aceitar novos contratos no meio do ano apenas para não ganhar mais, porque do ponto de vista tributário não compensa. Além do mais, o complicado sistema de facilidades para os ricos tornou a aplicação da tributação uma batalha. A Receita Federal, que arrecada o imposto, deve enfrentar anualmente um exército de consultores tributários e advogados dos cidadãos, cuja especialidade é contornar o Código Tributário. Isso é um desperdício colossal de recursos humanos de ambos os lados. Infelizmente, a reforma tributária é politicamente inviável. Vários presidentes tentaram reformar o Código Tributário para algo mais simples, mas todos falharam. O sistema atual simplesmente favorece muitos ricos com muita influência, e eles não querem abrir mão de suas vantagens, como ganhos de capital sendo tributados menos que os salários dos cidadãos comuns. Qual é a solução? O sistema de imposto de renda federal precisa ser restaurado ao seu estado de 1913, para que possamos tentar novamente. A história da Texas Gulf Sulphur. Imagine que seu tio trabalha para uma petrolífera e um dia ele liga para você dizendo para você investir nas ações da empresa dele, pois eles acabaram de descobrir o petróleo e só anunciarão amanhã. Parece que se você comprou as ações, pode acabar cumprindo pena por informações privilegiadas, certo? Isso seria verdade hoje, mas não teria sido necessariamente assim antes do caso do Golfo do Texas. Em 1959, uma empresa mineral chamada Texas Gulf Sulphur tirou a sorte grande no deserto de Ontário, Canadá. O teste preliminar de perfuração indicou centenas de milhões de dólares em cobre, prata e outros minerais no solo. As pessoas que sabiam da descoberta decidiram não falar nada sobre isso, furtivamente comprando ações da Texas Gulf. Quando executivos e outras pessoas conhecidas começaram a comprar ações, eles instruíram seus parentes a fazer o mesmo. Quando se espalharam os rumores de que a empresa poderia ter descoberto algo substancial, a Texas Gulf deu uma entrevista coletiva para minimizar ativamente o boato e espalhar a desinformação, enquanto seus próprios executivos continuavam a comprar suas ações. Quando a empresa finalmente anunciou a notícia sobre sua descoberta, o preço das ações disparou e todos que haviam comprado as ações da empresa ficaram muito ricos. Embora esse comportamento não fosse considerado ético, nem mesmo pelos padrões de Wall Street, as leis de informações privilegiadas nunca haviam sido devidamente aplicadas antes. Desta vez, porém, a Securities and Exchange Commission, SEC, agiu, acusando a Texas Gulf de fraude e uso de informações privilegiadas. Este passo ousado, sem precedentes, irritou muitos investidores. No julgamento, o tribunal teve que decidir se os resultados do teste de perfuração deixaram claro o valor da descoberta e se os comunicados de imprensa pessimistas subsequentes da empresa foram deliberadamente enganosos.
No final, o tribunal emitiu um veredito culpando a empresa, juntamente com uma declaração regulamentando o uso de informações privilegiadas. A história da Xerox. No início da década de 1960, a copiadora automática foi um grande sucesso e o desenvolvedor do produto, a Xerox, de repente tornou-se líder de mercado. Mas em apenas alguns anos a empresa passou por uma grande queda. Vamos dar uma olhada na montanha-russa da Xerox em 3 etapas. Primeiro, houve um sucesso inicial contra todas as probabilidades. Tradicionalmente, as pessoas não estavam interessadas em copiar documentos, porque sentiam que estavam roubando o conteúdo original. Além do mais, o processo era caro, pois as primeiras copiadoras funcionavam apenas com papel especialmente tratado. Portanto, quando a Xerox lançou sua primeira copiadora de papel comum, em 1959, ninguém esperava uma alta demanda pelo produto. Os fundadores da empresa chegaram ao ponto de desencorajar os seus amigos e familiares de investirem na empresa. Mesmo assim, em apenas 6 anos, as receitas da Xerox dispararam para 500 milhões de dólares. Em segundo lugar, houve um período sustentado de sucesso. A Xerox ficou tão confiante que começou a investir pesadamente em filantropia. Como é típico de um sucesso instantâneo, os proprietários queriam mostrar a sua gratidão àqueles que os ajudaram e usar a sua posição recém-adquirida para influenciar a sociedade. A Xerox tornou-se o segundo maior doador da Universidade de Rochester, que originalmente ajudou a desenvolver a tecnologia de fotocópia. Além do mais, os proprietários pareciam se importar muito com as Nações Unidas. Em 1964, eles gastaram 4 milhões de dólares em uma campanha de televisão de apoio à ONU, depois que ela foi atacada publicamente por políticos de direita. No terceiro estágio, a Xerox foi forçada a ver com que rapidez o sucesso pode se transformar em derrota. Pouco depois de atingir o auge de sua glória, em 65, a Xerox percebeu que estava com problemas. A liderança tecnológica que tinha sobre os concorrentes havia diminuído à medida que eles produziam produtos imitadores mais baratos. Além disso, novos investimentos em pesquisa e desenvolvimento foram ineficazes, o que deixou a empresa em dificuldades. Esses 3 estágios são um exemplo importante de muitos estágios pelos quais uma empresa em crescimento pode passar. Felizmente para a Xerox, ela sobreviveu ao terceiro estágio e ainda hoje é um sucesso. A história da Bolsa de Valores de Nova York e da corretora Ira Haupt & Co. No final de 1963, a corretora Ira Haupt & Co. estava em apuros. Ela não tinha mais capital suficiente para negociar na Bolsa de Valores de Nova York, NYSE, e sua associação teve que ser revogada. A razão para essa situação era que a corretora, que negociava com commodities, havia feito um negócio desastroso. Comprou caroço de algodão e óleo de soja para serem entregues posteriormente e usou os recibos do depósito como garantia para pedir dinheiro emprestado ao banco. Infelizmente, descobriu-se que os recibos foram adulterados e o óleo não existia de fato. A Ira Haupt & Co. foi repentinamente vítima de fraude comercial em grande escala e incapaz de pagar a enorme dívida. Depois de se reunir com vários bancos, acionistas e a bolsa, descobriu-se que a Ira Haupt & Co. precisava de 22 milhões e meio de dólares para se tornar operante novamente. Para piorar, o país inteiro havia entrado em pânico com a morte do presidente John Kennedy. O mercado estava em declínio, mas em vez de deixar a Ira Haupt & Co. ir à falência, a Bolsa de Nova York fez algo sem precedentes: salvou a corretora. A NYSE temia que a falência da Ira Haupt & Co., em um momento de pânico nacional, fizesse as pessoas perderem rapidamente a fé em seus investimentos e levar Wall Street ao colapso. Eles sentiram que o bem-estar da nação dependia da sobrevivência da corretora. E então trabalharam com as empresas membros da NYSE e com os credores da corretora para traçar um plano para que a Ira Haupt & Co. pagasse as dívidas. A própria NYSE prometeu 7 milhões e meio de dólares, quase um terço de suas reservas totais. É improvável que vejamos a NYSE fazer um movimento tão ousado novamente, mas, na época, isso evitou uma crise financeira no calor do momento. A história da General Electric e os erros de comunicação.
Hoje em dia, sempre que uma empresa está envolvida num escândalo, eles alegam que ninguém fez nada de errado, que o verdadeiro culpado são os erros de comunicação. Por exemplo, se uma empresa despeja lixo tóxico em um aquífero, não é por ganância, mas porque o conselho falhou em comunicar adequadamente a nova estratégia ambiental aos gestores locais. Um caso em que essa alegação foi posta à prova foi no final dos anos 50, quando a GE, a General Electric, se engajou na fixação de preços em grande escala. Nada menos que 29 empresas de eletrônicos se uniram para fixar preços de 1 bilhão e 750 milhões de dólares em máquinas vendidas, com mais de $500 bilhão vindo de instituições públicas. O conserto normalmente pode custar ao cliente até 25% a mais que o preço normal. Quando se descobriu que a GE era a líder dos fixadores de preços, o escandaloso assunto foi levado ao tribunal e a um subcomitê do Senado. Embora alguns gerentes tenham enfrentado multas e penas de prisão, nenhum executivo de alto escalão foi acusado. Por que não? Eles alegaram que tudo se devia a um erro de comunicação. Os gerentes interpretaram mal suas instruções. Aparentemente, na época, havia 2 tipos de políticas aceitas na GE, as oficiais e as implícitas. Se os executivos lhe dessem uma ordem com uma cara séria, era uma política oficial que você deveria seguir. Mas se eles piscassem para você ao dar uma ordem, a interpretação dependeria de você. Normalmente você deveria fazer exatamente o oposto do que havia sido dito, mas outras vezes você teria que adivinhar o que o executivo estava querendo dizer. E se você falhou em deduzir o que estava implícito, você seria o único em apuros. Por causa disso, embora a GE tivesse uma política que proibia discutir preços com os concorrentes, muitos gerentes presumiam que era mera fachada. Mas assim que entraram no tribunal pela fixação de preços, perceberam que não podiam culpar os executivos. Essa história nos mostra que os executivos das multinacionais podem, de fato, alegar que erros de comunicação os eximirão da responsabilidade por todos os tipos de ilegalidades. A história do Piggly Wiggly, o primeiro supermercado self-service do mundo. A menos que você more no sul ou no centro-oeste dos Estados Unidos, é provável que nunca tenha ouvido falar de Piggly Wiggly. De qualquer forma, em 1917, patenteou o conceito de supermercado self-service. Foi o primeiro supermercado, por exemplo, a fornecer carrinhos de compra aos fregueses, colocar etiquetas de preço em todos os itens e ter caixas de supermercado empacotadoras. Piggly Wiggly ainda existe, mas é relativamente desconhecido devido às ações de seu excêntrico proprietário, Clarence Saunders, que fez de tudo para lutar contra a especulação financeira. Na década de 1920, Piggly Wiggly estava se expandindo rapidamente pelos Estados Unidos. Mas quando algumas franquias em Nova York faliram em 1923, alguns investidores tentaram tirar vantagem disso, iniciando um bear raid contra Piggly Wiggly. Um bear raid é uma estratégia em que os investidores fazem investimentos que só geram lucro se o preço das ações de uma empresa cair, e então fazem tudo ao seu alcance para forçar a queda do preço das ações. No caso de Piggly Wiggly, eles alegaram que toda a empresa estava em apuros devido às franquias fracassadas de Nova York. Saunders ficou furioso e quis ensinar a Wall Street uma lição. Ele começou uma tentativa de voltar a comprar a maioria das ações da empresa e quase conseguiu. Ele anunciou publicamente que compraria todas as ações existentes. Depois de tomar muitos empréstimos, ele conseguiu recomprar 98% das ações. Isso elevou o preço delas de $39 para $124, uma catástrofe para os Bear Raiders, que enfrentaram enormes perdas quando o preço subiu. No entanto, os Bear Raiders conseguiram convencer a Bolsa de Valores a conceder-lhes uma prorrogação do pagamento. A posição de Saunders não era sustentável devido às suas dívidas, e ele acabou sofrendo perdas tão grandes que foi forçado a declarar falência. Se Saunders tivesse tido mais influência sobre a Bolsa de Valores, hoje em dia você poderia estar transitando dentro dos corredores de um Piggly Wiggly, ao invés de fazer compras em uma grande loja como o Walmart. A história de David Lilienthal. Quando um burocrata governamental altamente influente salta para o mundo dos negócios e aproveita suas antigas conexões com o governo para ganhar dinheiro, é provável que muitas pessoas o acusem de ser uma pessoa sem ética.
Mas no caso de David Lilienthal, essa não seria uma acusação apropriada. Na década de 1930, Lilienthal foi um bom funcionário público sob o presidente Roosevelt. Então, em 1941, ele foi nomeado presidente da Tennessee Valley Authority, uma entidade responsável pelo desenvolvimento e distribuição de energia hidrelétrica barata em áreas que os fornecedores privados não cobriam. Mais tarde, em 1947, ele atuou como o primeiro presidente da Comissão de Energia Atômica, enfatizando a importância do uso civil pacífico da energia nuclear. E quando finalmente ele deixou o cargo público em 1950, ele foi honesto sobre sua motivação para a mudança, dizendo que queria ganhar mais dinheiro para poder sustentar sua família e economizar para a própria aposentadoria. Assim que ingressou no setor privado, Lilienthal também se mostrou um empresário comprometido. Sua formação em energia o tornou adequado para a indústria mineral, e uma vez que ele queria experimentar as experiências do empreendedorismo, ele assumiu a gravemente enferma Minerals and Chemical Corporation of America e conseguiu trazer a empresa de volta à vida. Com esse sucesso, ganhou uma pequena fortuna. Sua nova linha de trabalho também influenciou suas próprias opiniões. Ele escreveu um livro polêmico sobre por que as grandes empresas são importantes para a economia e a segurança dos Estados Unidos. Seus amigos, colegas do governo, o acusaram de traição, mas Lilienthal estava apenas altamente comprometido com os dois lados da moeda. Eventualmente, Lilienthal decidiu que queria o melhor dos dois mundos, e em 1955 fundou a Development and Resources Corporation, uma consultoria que ajudava os países em desenvolvimento a realizar grandes programas de obras públicas. Esse último empreendimento prova que Lilienthal é realmente o empresário ideal, o responsável em igual medida pelos acionistas e pela humanidade. Os acionistas raramente detêm o poder. Quem você acha que são as pessoas mais poderosas da América? Em teoria, deveriam ser os acionistas, especialmente considerando o fato de que eles possuem as maiores corporações da América, e essas empresas gigantes detêm um poder tão grande na sociedade americana que muitos cientistas políticos sugeriram que os Estados Unidos se parecem mais com um sistema feudal oligárquico do que com uma democracia. Essas grandes corporações são sempre lideradas por um conselho de administração eleito pelos acionistas, dando a eles o verdadeiro poder. Uma vez por ano, os acionistas se reúnem em uma assembleia para eleger o conselho, votar políticas e questionar os executivos que dirigem a empresa. Mais longe de serem os eventos dignos e sérios que você possa imaginar, essas reuniões geralmente são uma farsa completa. Isso porque a direção da empresa não sente realmente que os acionistas são seus chefes. Eles dificultam a participação dos acionistas nas reuniões, pois as realizam longe da sede da empresa. Nos encontros, eles tentam evitar que os acionistas se envolvam, tagarelando sobre o ótimo desempenho e o futuro da companhia. Essa tática funciona com a maioria dos acionistas. A única coisa que torna essas reuniões interessantes são os investidores profissionais que desafiam o conselho e a administração da empresa para um debate. Um exemplo cômico foi visto na Assembleia de Acionistas da AT&T em 1965, quando a investidora Wilma Soss repreendeu o presidente do conselho, Frederick Kappel, e até sugeriu que ele procurasse um psiquiatra. Investidores profissionais como Soss geralmente possuem ações de muitas empresas e, portanto, desejam responsabilizá-las por suas ações. Nesse caso, Soss estava lutando para conseguir mais mulheres no conselho de administração. Mas tentar despertar investidores apáticos é uma tarefa ingrata. Não há nada mais passivo e complacente do que um pequeno investidor que recebe dividendos regularmente. Se os acionistas exercessem seu poder com mais frequência, a administração de uma empresa não poderia simplesmente fazer o que bem entendesse. A história de Donald Wohlgemuth. Se um dia você recebesse uma oferta de emprego altamente tentadora de um concorrente do seu empregador atual, você seria capaz de aceitá-la, certo? Na verdade, seu direito de fazer isso nem sempre foi tão claro, e você tem que agradecer a um cientista pesquisador chamado Donald Wohlgemuth por abrir o precedente que lhe permite fazer isso hoje. Em 1962, Wohlgemuth gerenciou o Departamento de Engenharia de Trajes Espaciais da empresa aeroespacial BF Goodrich Company.
O mercado de produtos relacionados ao espaço crescia rapidamente durante a corrida pela Lua, e a Goodrich era a líder de mercado em trajes espaciais. Na época, porém, a empresa havia acabado de perder o contrato do agora famoso Projeto Apollo para seu principal concorrente, a International Latex. Então, quando Wolgemuth recebeu uma oferta da International Latex para trabalhar no prestigioso Projeto Apollo com mais responsabilidade e um salário maior, ele aceitou sem demora. Mas quando Wolgemuth disse a seus superiores na BF Goodrich que estava saindo, eles temeram que ele divulgasse os segredos que aprendera sobre a produção de trajes espaciais. Devido a esse medo e ao fato de que Wolgemuth tinha originalmente assinado um acordo de confidencialidade, a BF Goodrich processou Donald. Quando o assunto controverso foi a tribunal, surgiram duas questões-chave de natureza quase filosófica. Se alguém nunca quebrou um acordo ou mostrou a intenção de fazê-lo, podem ser tomadas medidas contra essa pessoa, supondo que o fará? Alguém deveria ser proibido de assumir uma posição que o levaria a cometer um crime? Em uma decisão inovadora, o juiz do caso decidiu que, embora Wolgemuth estivesse claramente em posição de prejudicar Goodrich ao compartilhar o que sabia, ele não poderia ser considerado culpado preventivamente e, portanto, estava livre para trabalhar com a International Latex. Essa decisão abriu precedente para decisões semelhantes, tornando-se uma grande vitória para os direitos dos trabalhadores. A história do ataque à libra esterlina. Na década de 1960, de todas as moedas do mundo, a libra esterlina era talvez uma das mais prestigiadas por sua idade avançada e alto valor. Portanto, quando a libra foi atacada por especuladores financeiros, em 64, os bancos centrais de todo o mundo se sentiram obrigados a defendê-la. As raízes do ataque remontam à Conferência de Bretton Woods de 1944, quando as principais economias do mundo decidiram construir um sistema de câmbio monetário internacional, em que todas as moedas pudessem ser trocadas a taxas fixas. Isso significava que, para manter essas taxas fixas, os governos frequentemente precisavam intervir no mercado de câmbio, comprando ou vendendo moedas. Em 1964, a Grã-Bretanha se viu em dificuldades econômicas, pois tinha um grande déficit comercial. Especuladores monetários acreditavam que a Grã-Bretanha não conseguiria manter as taxas de câmbio fixas e seria forçada a desvalorizar a libra. Consequentemente, começaram a apostar contra a libra no mercado. Queriam que o seu valor caísse. Diante não apenas da ameaça à prestigiosa libra esterlina, mas também ao próprio sistema de câmbio monetário internacional, uma ampla aliança de formuladores de política monetária, liderada pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, montou uma defesa. Eles começaram a comprar libras para neutralizar a pressão para a desvalorização da moeda. Inicialmente, parecia que a tática estava funcionando e as primeiras ondas de ataques foram rechaçadas. Mas os especuladores foram persistentes, continuando seus ataques por anos. Finalmente, em 1967, a aliança não tinha condições de comprar mais libras e a Grã-Bretanha foi forçada a desvalorizar a moeda em mais de 14%. Em retrospectiva, a guerra pela valorização da libra esterlina foi apenas o primeiro sinal das deficiências inerentes ao sistema de Bretton Woods, que chegaria ao fim apenas 4 anos depois, em 1971. Insights. A quebra do mercado de ações de 3 dias e a recuperação em 1962 mostraram ao mundo como ele é irracional e imprevisível. Se você quiser saber como não lançar um produto, veja o exemplo do Ford Edsel. Ter segredos comerciais não impede que você consiga um novo emprego, graças a Donald Wolgemuth. Neste livro você aprendeu que os humanos são basicamente seres emocionais, irracionais e egoístas. Os fatos podem ser muito menos convincentes que as emoções irracionais. Por isso, preste muita atenção ao seu mercado. Os desejos dos clientes podem mudar rapidamente e é importante acompanhar essas mudanças. Nunca confie num sucesso rápido. A vingança não é tão doce e certamente ela não compensa como escutamos frequentemente. E um pequeno grupo de indivíduos determinados
pode prevalecer contra um inimigo maior e mais forte.